Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Davidson, que vai falar sobre ação evangelizadora. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 83. Perdão, 23, gente. A lição é 23. E olhai por vós. Que é uma lição do no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 34. Na fala de Jesus, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E aí o Emmanuel vai fazer considerações diante dessa passagem. E ele diz assim: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou o velho cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos as solicitações há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos nas satisfações egoísticas. Fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas, e estará preparada a sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinitivamente. Sem contas, contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo do mundo de cada homem. Emmanuel enaltecendo na página, da nossa busca pelo contato da espiritualidade, Ele coloca, já começa dizendo aqui que muitas das vezes a gente só pensa, a gente procura, então só se preocupa com o bem-estar da existência física. A nossa preocupação o tempo todo pautando na nossa existência física, E aí ele coloca e aí ele cita aqui um exemplo que eu achei interessante, que vale a pena até lembrar. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores, nunca encontra para escassos momentos de meditação elevada. Muitas vezes a gente argumenta de que eu não tenho tempo, minha vida está uma correria danada, eu preciso me dedicar ao meu serviço profissional, eu preciso me dedicar ao meu lar. A gente encontra várias, a gente coloca até como se fossem desculpas
mas aqui ele diz um pouquinho do tempo para fazer essa meditação elevada, né? Buscar a essência da prática do Evangelho. O que ele coloca aqui é justamente disso. E aí Emmanuel ele deixa para a gente momentos em que a oportunidade a gente tem em cada instante. Se eu invisto todo o meu tempo na condição do meu bem-estar físico, nós não estamos preparados para os improvisos que podem ocorrer nesse investimento físico. Já no investimento espiritual, nós justamente já entendemos de que é um trabalho a longo prazo, de bastante experiências que serão significativas no decorrer também de outros planejamentos encarnatórios, né? Ou sanar dúvidas que já eram pretéritas lá atrás, que estamos investindo agora para melhoria ainda mais do espírito, que a gente sabe de que todo mundo vai caminhar para frente, né? Todo mundo vai caminhar para estar numa situação melhor ainda. E aí ele coloca bem, de que no final ele coloca bem disso. A gente precisa compreender, se eu não me engano, um desses livros de páginas, Paulo coloca bem essa questão do despertar, né? Desperta e o acordar, que tem diferença. O acordar é físico. Todo mundo aqui tem que acordar cedo para cumprir com o seu plano de trabalho. Acordei, físico, né? Bota para despertar, ou então você já tem a sua rotina já programada, acordou. Já o despertar implica meditar, implica entender de que hoje eu estou aqui com uma missão, vou cumprir com o meu planejamento, vou cumprir com a atividade proposta, para que eu possa justamente aperfeiçoar esse meu caminho. Por isso que ele fala, por isso que a gente não está ainda planejado, então instrumentalizado para esses improvisos. Porque muitas das vezes a gente planeja tanto na questão até mesmo material, chega no meio do caminho, opa, vem um desafio que eu preciso do roteiro, que é o Evangelho, para que a gente possa ali guiar pelo melhor caminho, né? E ele coloca, quando acabar a morte física, né, nós temos um caminho ainda a cumprir perante a todo esse planejamento que foi fundado. Então aqui Emmanuel trazendo para a gente nessa lição 23 é que a gente precisa investir no campo espiritual, né? Acho que tem tudo a ver com o que o Davidson vai falar daqui a pouco sobre a ação evangelizadora, né? Investir no campo espiritual nosso para esse aprimoramento íntimo. Então, nós vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo as lições desse Evangelho e reafirmando o nosso compromisso de transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Que a gente possa, ao longo dessa palestra, dar reflexões com o amigo Davidson, junto com a falange amiga que o protege, possamos instrumentalizar ações envolvendo companheiros que trabalham aqui nessa casa, companheiros em torno da nossa casa, os vizinhos, os amigos, levando para os nossos familiares, levando para a sociedade instrumentos necessários para que a gente possa levar a semente do Evangelho, ferramentas preciosas para cultivar e auxiliar esse planeta em transformação, em caminho de regeneração. Ampare a todos que estão a caminho, a todos que não puderam comparecer, aqueles que estão nos assistindo pelos veículos digitais, e que a gente possa cumprir com o nosso compromisso de auxiliar esse planeta em transição e ao mesmo tempo levar essa mensagem consoladora àqueles mais necessitados. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Então, o Davidson vai falar então com a gente sobre o tema ação evangelizadora. Contigo, Davidson. Boa noite. Posso mais de tá com ele na mão aqui. Essa página foi literalmente providencial, porque ela meio que antecede, né, essa ideia sobre a ação evangelizadora. A gente vai discutir um pouquinho ela aqui hoje. Primeiramente, né, então assim, a gente já agradecer mais uma vez a presença de estar aqui, possamos estar envolvidos, né, na paz do nosso querido Mestre Jesus, e rogar também para Ele, para toda a espiritualidade que nos abençoe e nos faça refletir no estudo da noite de hoje, que é um estudo muito importante, porque vai falar sobre essa ação evangelizadora e a importância da ação evangelizadora nas nossas vidas. No entanto, quando a gente fala sobre a ação evangelizadora, ou a gente pensa em evangelização, automaticamente a gente faz um recorte da evangelização que acontece no sábado na casa espírita, e a gente transfere toda essa discussão para esse espaço, como se o único momento importante que a gente pudesse falar sobre a evangelização fosse o espaço físico que atende as crianças num determinado período de 2 às 4, né, dependendo do momento aí. Tem casa aqui de manhã, tem casa aqui à tarde. E aí, quando a gente vai falar sobre o espiritismo e falar sobre evangelização, a gente precisa trabalhar alguns pontos. Que a evangelização, ela é a vida inteira. Ela vai acontecer até o momento da nossa morte e após a nossa morte. Então, a todo instante, nós estamos nos evangelizando. Nós estamos aprendendo, através do Evangelho, a nossa evolução moral e a como lidar com os nossos desafios, com as nossas dificuldades. Então, a evangelização vai se dar no sistematizado, ela vai se dar numa experiência, né, realmente única, ela vai se dar numa campanha do quilo, num trabalho, né, que a gente realiza com pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou então um atendimento fraterno, né, uma conversa que a gente vai ter com uma pessoa dentro do centro. Tudo isso sempre vai estar relacionado à ação evangelizadora. Mas por que a gente fala sobre a importância? Qual a finalidade da gente entender a importância disso? E essa página que o Filipe trouxe, no início, ali no capítulo 23, ela vai tratar justamente um pouco dessa importância. Porque se a gente colocar essa página como antecedente da ação evangelizadora, a gente poderia pensar nas nossas reencarnações anteriores. Porque Emmanuel vai introduzir ali, dizendo que a gente busca o nosso bem-estar, e muitas das vezes o nosso bem-estar ele é comprado e adquirido através dos vícios, né? Porque esse bem-estar ele realmente está ligado ao nosso prazer, né? É até utilizado ali no termo do versículo de Paulo a palavra glutão, né? Do glutonismo. Então a gente busca se exceder através dos nossos prazeres e através do nosso conforto. Isso vai fazer com que ao longo da vida, quando a gente vai buscando este bem-estar, a gente vai esquecendo dos nossos deveres, do nosso cumprimento. Então, o que é o bem-estar e o que é o dever? Eu tenho o compromisso de assistir uma palestra, uma quarta-feira à noite, nessa noite de frio, né? Que é para o meu bem-estar espiritual, que é para buscar uma orientação, que é para tomar um passe. Mas é um bem-estar, às vezes, eu sair esse horário, chegar num dia cansativo do trabalho, ir ao centro, não é um bem-estar de tomar um banho quente, ligar a Netflix, assistir uma série, né, tomar um chocolate quente, comer um caldo, tomar um caldo, comer alguma coisa e ficar ali. Né? Então há uma diferença entre o bem-estar e o cumprimento do dever. E o homem, ainda no seu estágio de despertar, ele vai fazer inúmeras vezes procurando esse bem-estar. E esse bem-estar ele vai cair em detrimento do parceiro, da parceira, em detrimento dos filhos, em detrimento do local de trabalho, que a gente sempre vai falar o meu primeiro, né? O meu prazer primeiro, o meu uso de força primeiro, a preocupação comigo em primeiro lugar. Então isso, ao longo de uma existência, faz com que no dia do juízo final, que o texto nos traz a ideia da morte, no momento da morte, a nossa consciência ela vem nos cobrar
essa preocupação excessiva com o nosso bem-estar, que está calcada no egoísmo, no orgulho. Então, veio trazer, falei, olha, você se preocupou demais consigo mesmo nessa existência, você deixou tais e tais lacunas, criou tais e tais inimigos, fez, teve tais e tais questões, agora a gente precisa reparar todas essas coisas que nós tivemos numa existência anterior. E aí a reparação, ela vem através da reencarnação. E aquele ser que esteve preocupado com o seu bem-estar, reencarna. E ele reencarna numa nova oportunidade. E aí, por mais que a gente tenha falado que a evangelização não é somente este momento do período de convivência, de ensino, numa escola de evangelização, e que a evangelização é destinada a todas as fases da vida, existe um período muito fértil para se evangelizar, que é o período da infância, que é um período de grande aprendizado, aonde a gente tem esse espírito que passou por diversas questões, preocupado com o seu bem-estar, e agora está reencarnando numa janela de oportunidades. Numa janela de oportunidades onde nós podemos ensinar a ele novamente a doutrina de Jesus. E a gente tem dois pontos importantes aí nessa janela de oportunidades. Além de ele estar movido na reencarnação pela questão da culpa, do objetivo da reparação, que ele vem para reencarnar, existe também a questão do véu do esquecimento, aonde a gente não recorda da reencarnação anterior e, movido pelo livre-arbítrio, nós vamos direcionar as novas escolhas através das aprendizagens que nós teremos na infância. Então, quando a gente fala sobre essa janela de oportunidades, é importante refletir que essa janela de oportunidades, ela está aberta. Então, se a nossa janela está aberta, o que vai poder entrar? Tanto o bem quanto o mal. E se o bem não entra, o mal vai entrar. Então, só para a gente entender que a criança, que ela está ali ligada a diversos tipos de experiências, algum aprendizado que ela vai ter. Então, fica sobre a nossa responsabilidade, no mundo do qual nós estamos vivendo hoje, que é esse cenário atual, do que nós estamos oferecendo para os nossos filhos, oferecendo para as nossas crianças, mas principalmente a gente vai tirar esse recorte de criança e filho e entender que ali existe um espírito que já tem os seus antecedentes, mas que está numa janela de oportunidades de aprender questões novas. E dentro desses recursos, a gente vai sair do discurso da moralidade, porque no mundo atual hoje, nós temos diversas questões. Recentemente, eu estava com uma amiga, onde ela falava sobre a sexualidade da filha de 11 anos. E ela comentava que a filha, já com 11 anos, trazia para a mãe sobre uma orientação homossexual, sobre o interesse por uma outra menina, já na escola. E conversando com ela, a gente refletiu a seguinte questão: não em relação à sexualidade, mas em relação à idade, à exposição. Mesmo se fosse heterossexual, 11 anos é uma idade muito nova para a gente já definir questões ligadas ao sentimento. Então a gente pode conversar, a gente pode orientar, mas a gente precisa acolher essa criança, porque é uma criança exposta a inúmeras questões de um relacionamento. Ela dizer que gosta de alguém, como é que vai ser o comportamento da outra pessoa. E hoje, como nós estamos numa sociedade onde tudo está na palma da mão, o imediatismo é muito grande. E este imediatismo nos leva a ter sensações e sentimentos que, numa determinada idade, a gente não tem ainda a necessidade de vivenciar. Então, é este ponto que a gente gostaria de trazer. Nós temos que... E aí, por que eu trouxe esse exemplo? Porque, com tudo imediato em nossas mãos e com as coisas que são colocadas ainda, nós somos pautados ainda de um discurso de moralidade. E esse discurso de moralidade nos atrapalha, porque em vez de ele fazer uma ação evangelizadora, ele cria no indivíduo novas questões problemáticas.
Porque eu hoje tenho 35 anos, né? Então assim, nós temos camadas e camadas psicológicas que a gente precisa tratar em terapia, porque na infância, na adolescência e nas questões ali da década de 90 e 80, nós fomos veiculados pelo viés da moralidade. Isso não pode, isso é errado, isso é pecado. E não criticando os nossos pais e nossos avós, porque eram os recursos que eles tinham na época. Mas com tudo aquilo que nós temos hoje, nós precisamos nos debruçar sobre a doutrina espírita e não fazer um discurso pecaminoso, mas um discurso cristão. Né? Então é isso que a gente precisa se pautar, que aquele espírito que está na janela de oportunidades, reencarnando em pleno 2026, ele precisa ter uma condução e uma ação evangelizadora cristã. Porque moral no sentido da terra, ela ainda está cheia de tabus. Recentemente eu falei numa palestra, era moral uma mulher imoral, vamos dizer assim. Era imoral uma mulher usar calça jeans há um tempo atrás. Era imoral um homem se comportar de uma determinada forma. Uma criança sentar de um jeito ou de outro era imoral. Contra a moral, os bons costumes, o pudor. Então isso tem a ver com a terra. Isso nunca teve a ver com Cristo. E esse espírito que viveu essas questões do bem-estar e que agora está reencarnando, ele precisa de Cristo na vida dele. Então é o primeiro ponto. Então os costumes, a gente precisa entender se a gente está falando não porque é um costume criado pelo homem, ou se aquilo, de fato, atrapalha a reencarnação daquele indivíduo pautado numa experiência evangelizadora. E aí essa importância é justamente porque a gente vai estar redirecionando este espírito a não errar novamente, a não cair nas mesmas buscas de prazer e bem-estar. E aqui então é trazido Guilherme Ribeiro. Essa palestra ela foi pautada pelo livro Pelos Caminhos da Evangelização, em textos escritos pela Cecília Meirelles, e também pelo Manual de Orientação da FEB, sobre as diretrizes relacionadas à evangelização da juventude. E lá no livro vão ter várias citações, uma delas é do Guilherme Ribeiro, uma citação de 1963, que ele fala que através da evangelização, que o Espiritismo, e é muito importante a gente compreender essa frase, é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa aos homens. Então, qual o objetivo do Espiritismo? Evoluir o indivíduo, e fazer com que ele repare os maus do passado. Então, esse é o programa do Espiritismo. Que a gente possa entender, através das reencarnações, o nosso papel enquanto espírito, nem enquanto espírita. Enquanto espírita, a gente tem um outro recorte, mas o nosso papel é enquanto espírito, porque eu, enquanto espírito, posso estar na Umbanda, posso estar no catolicismo, posso ser ateu, mas eu, enquanto espírito, eu preciso morrer melhor do que eu nasci. Então, este é o papel do Espiritismo. E nós, sendo espíritas, precisamos veicular esses caminhos a todos aqueles que estão ao nosso redor. No entanto, é pela evangelização, e aí não é só a evangelização do sábado, mas é essa ação evangelizadora que eu vou possibilitar para essa criança e para esse ser o vínculo afetivo dela com Jesus. E não é uma apresentação somente da figura do Cristo, mas é principalmente dos seus ensinamentos. Do amor ao próximo, do amor a Deus, da fraternidade, da ideia do bem comum, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, e sendo espírita, dos princípios espíritas. Então, a gente tem que entender que aquela criança que nasce, ela é herdeira da própria história, porque aquela história que vai se desenvolver, ela está vindo de outras vidas, de um déspota, de um rei, de alguém criminoso, ou de alguém muito estudioso, de um cientista, ou de uma pessoa que
uma pessoa comum mesmo, ali do bairro, mas que perdeu a vida dela na ociosidade. Então aquela criança, ela tem uma bagagem, que ela vai herdar essa bagagem futuramente. Quando a gente está transitando ali entre próximo aos 10 anos e já na adolescência, aquela herança ela vai vir toda para aquele indivíduo. Né? As pessoas aqui já de mais idade vão perceber uma diferença dos filhos da infância quando chega na adolescência. Nós vamos ter um comportamento diferenciado quando nós nos tornamos adolescentes. Por quê? Porque essa herança está chegando. Então esse indivíduo, que além de ter uma herança, ele é agente da própria transformação. Então existe um passado, mas vai existir também um presente e um futuro, que ele vai precisar agir, que ele vai precisar realizar, que ele vai precisar fazer. E aí é aquilo que eu falei da janela de oportunidades. Entra tanto bem quanto mal. E conforme aquilo que eu tenho de afinidade, né, é a oportunidade que eu recebi. Então é muito importante a gente perceber que se nós, por isso que os espíritos e muitos estudiosos da Terra falam sobre o processo da educação. Porque se nós não ofertamos nessa janela de oportunidades, nessa ação evangelizadora, o bem, e aí a gente vai falar o bem tanto da ação do amor ao próximo quanto da instrução e da intelectualidade, o mal ele vai adentrar. E aquela criança, ela vai se desviar por outros caminhos. Os caminhos que vão através do prazer, através de questões financeiras. No estágio da minha primeira faculdade, a gente tinha muitos adolescentes em conflitos com a lei, questões socioeducativas. E ali, a minha supervisora, ela falava: como que eu vou colocar na cabeça desse adolescente que o tráfico é um caminho ruim, sendo que ele ganha no tráfico muito mais que eu que estou aqui trabalhando? Ou seja, o tráfico trouxe uma oportunidade para ele. E os valores não foram tão fortes dentro daquela vida que puderam contrapor o que ele estava ganhando. Então, entende o nosso papel, principalmente quanto espíritas, na sociedade que a gente vive? Então, o nosso trabalho, ele não é destinado somente ao nosso círculo. Porque se também for destinado somente ao nosso círculo, e a gente critica os demais, é uma relação de egoísmo. Então, para os meus, eu vou fazer uma ação evangelizadora, para os outros, a sorte que fique. Então, é importante a gente fazer essas reflexões. E aí, o recorte também que a gente precisa fazer, quando a gente vai falar sobre a importância da ação evangelizadora, e aí a gente vai fazer até abrir parênteses, né, para falar sobre a infância. Porque a infância, ela é uma oportunidade reencarnatória e conta com a organização biológica, familiar e social necessárias ao seu processo de aprimoramento. Pelas experiências que o Espírito traz, a gente vai ter um novo reordenamento, uma nova organização dessa infância. Então vão existir questões biológicas. Esse espírito ele vai vir com algum tipo de transtorno, esse espírito ele vai vir com algum tipo de condição física, que são questões necessárias da sua reencarnação anterior. Esse espírito ele vai ter questões, como que vai ser o reordenamento familiar desse espírito? É um pai? É uma mãe? São dois pais? São duas mães? Vai ser criado por mãe solo? Vai ser criado pela avó? Esse espírito vai estar no orfanato? Então tem toda uma questão envolvendo a necessidade daquele espírito. Né? Recentemente, hoje mesmo eu estava falando sobre isso com uma amiga, sobre uma conhecida minha, que ela teve 4 irmãos biológicos, foram 5 filhos biológicos, né? E todos os 5 filhos não permaneceram com a mãe biológica, todos eles foram distribuídos entre pessoas da família. E essa pessoa que foi para essa pessoa específica, né, que eu estou citando o exemplo dela, ela foi morar com os tios. E ela sofria muita violência por esses tios, na época. E ela teve oportunidades de ir embora, com outros tios, com a própria mãe, só que sempre aconteceu alguma coisa que ela não conseguia ir embora.
né? E naquela época era uma estrutura, né, diferente do que hoje, sobre política de proteção e essas questões assim. E aí ela só foi entender todo o processo de vida dela quando ela conheceu o Espiritismo. Porque ela entendeu que ela tinha uma vinculação com uma pessoa específica da família que ela morava. E, né, e eram questões ali que ela precisava passar naquela situação. Então, a gente entende que existe todo um reordenamento social. A criança, se ela nasce bilionária, se ela nasce pobre, né? Como as questões, né? Às vezes a gente nem precisa de tanto extremismo, mas se eu vou nascer num bairro aqui em Volta Redonda, que é um bairro de periferia, um bairro, existe, gente, aqui em Volta Redonda, bairros de crianças que não conhecem o shopping, que não sabe o que é a Vila Santa Cecília. Então, só para a gente entender que a gente não precisa ir para muito longe. E existem pessoas em Volta Redonda que agora, em julho, devem estar lá na Disney. Crianças. Então, até o reordenamento social, para esse espírito, são definidos ali as conjunturas existentes na Terra, nas desigualdades que nós vemos hoje. E o Espiritismo não, isso é muito importante, só na minha fala, o Espiritismo não chancela a desigualdade social. A desigualdade social é criada pelo homem e pelo sistema capitalista que a gente vive, só para a gente não achar que é o Espiritismo que corrobora, mas o Espiritismo, ele traz das próprias mazelas do homem, o Espiritismo não, as leis de Deus, desculpa, traz das próprias mazelas do homem para viver suas próprias ações de reparo. Então, conforme a necessidade daquele espírito, existem as questões sociais e econômicas que aquele espírito vai reencarnar. E aí, esse espírito que está na evangelização, que está junto com a gente precisa ter o papel da ação evangelizadora. E aí, fazendo novamente esse recorte então da infância, os estudos, muitos estudiosos trazem na primeira infância, a gente chama de primeira infância, que a gente fala sobre essa janela oportunidade durante os 6 anos. Então, durante os 6 anos que a criança ela está na Terra, ela tem essa janela oportunidades de estímulos. E aí, independente de ser uma criança com comprometimento neurológico, com um transtorno, ou como a gente diz, uma criança neurotípica, né, que é a dita criança normal, ela tem essa janela de oportunidades de estímulo, para que ela tenha questões no futuro de tomadas de decisão, de experiências, de exploração. Então a gente precisa investir muito. E aí isso é uma alerta que a gente fala sobre o uso disso daqui, porque isso daqui, televisão, tablet, a gente não está estimulando a criança. O que estimula a criança é contato, é afeto, é parquinho, é gente, porque é modelo, é aprendizado. Celular, essas questões, a gente só está criando crianças ansiosas, depressivas, né? Imediatistas. É o que a gente está fazendo. Então a gente precisa voltar a brincar, a gente precisa voltar a ter contato com essas crianças, porque é justamente que a gente vai ter desenvolvimento neurológico, cognitivo, motor, socioemocional, e isso ao longo dos 6 anos, que a gente fala que são os 72 meses, que ao longo desses 6 anos, essa criança ela precisa de um estímulo muito rico. Por isso que a gente fala que é uma janela de oportunidades. E aí, se eu, na promoção da ação evangelizadora, não proporciono isso para a criança, outras questões materialistas vão oferecer. O tráfico, né? Situações ligadas à prostituição, ou então à tecnologia. Por isso, o nosso olhar é importante para essa criança nesses ciclos, nesses espaços que nós estamos vivenciando com ela. Que a gente precisa ofertar, porque aí é o espírito que ainda vai herdar as questões anteriores. Né? Então a criança encontra-se receptiva à aprendizagem e a gente precisa trazer essa oportunidade para ela. E qual é o desenvolvimento das dimensões? Então a gente tem a parte biológica, a gente tem a parte psicológica, emocional, social e espiritual. E tudo isso sempre vai estar ligado às múltiplas existências que esse espírito vai ter.
E a gente também precisa, é importante a gente pensar também que existe um processo bidirecional, que essa criança ela também ensina para a gente. Né? Essa relação que Leopoldo Machado, em uma das suas publicações, ele vai tratar muito disso para a gente. Ele fala que é a relação professoral. Essa relação professoral que eu ensino e você aprende, não nos cabe mais. Essa questão cartesiana, né? Um atrás do outro, para que as pessoas não se veem, para que elas não discutam, para que elas não pensem que existe uma ordem que vem de cima e que eu não posso questionar, que eu não posso também ensinar. E muitas crianças vão nos ensinar, principalmente porque são crianças que estão trazendo aprendizagens novas dos seus intervalos espirituais. No momento que ela teve reencarnada, ela morre, volta ao plano espiritual, tem um encontro, né, uma retomada de estudos diferente da gente que está aqui e volta com uma aptidão nova, com aprendizagens diferentes, mais fresca, mais sensível, mais afável. Então elas também podem nos ensinar. E lá no 385, né, os espíritos vão responder para Kardec que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e melhorarem. Então a gente não vem aqui para ver filme? A gente não vem aqui para ir ao cinema? A gente não vem aqui para ir na Disney? Não, isso são atrativos, são questões da vida, né? São questões que estão no mundo, como no capítulo 17 lá, quando fala sobre o homem no mundo. Né? Então são questões que estão no mundo, que a gente vai vivenciar, que a gente vai se divertir, né? Só que não é esse o nosso fim. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é aperfeiçoamento. Então, se hoje eu vou colocar a cabeça no travesseiro, se eu não pensei, pelo menos, como nos traz Santo Agostinho, sobre o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo, a gente está vivendo errado. Porque quem não conhece o Espiritismo, quem não conhece o Evangelho do Cristo, vive assim. Então, a gente precisa, né, viver de outra forma, que esse é o nosso objetivo. Então, como que a gente incute isso na criança? Porque para a criança se tornar um adulto e ela conseguir pensar nisso, ela tem que ter experiências de reflexão sobre as suas atitudes. E a gente separa um tempo para sentar com ela e repensar se ela foi boa, se ela foi ruim. A gente analisa se a criança tem um excesso de culpa. Uma vez na evangelização, uma criança bateu na outra e aí ela começou a pedir perdão. Nossa, me desculpa. E aí a outra já tinha até perdoado, porque foi questão de criança ali na hora. E ela ficou com uma questão excessiva de culpa. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E eu procurei a mãe. Eu falei, você já percebeu quando ele erra, se ele fica muito culpado, se ele se sente muito mal, se ele fica excessivo naquilo? A mãe começou a relatar, olha, então a gente precisa observar mais, porque pode ser que está trazendo questões ali do passado que ele não consegue lidar com o erro. Então, assim, quando for corrigir, toma cuidado na correção, não reforça isso, não traz uma punição muito severa, né? Se traz a punição, mas tenta demonstrar para ele que tem conserto, que tem possibilidade, porque às vezes é o espírito que já está trazendo no passado questões muito ligadas ao erro. Então a gente tem esse olhar para a criança, ou a gente também corrige a criança como se aquilo fosse uma questão extremamente punitiva. Recentemente, vendo alguns vídeos na internet, eu não vou me recordar agora de quem é, mas provavelmente uma educadora, e ela fala muito sobre isso, sobre a relação de castigo com a criança, a relação que a gente tem sobre bater e castigar. E ela fala que quando a gente bate e castiga, a criança ela repreende aquilo na hora, e ela não faz mais sobre os nossos olhos, mas quando ela estiver escondida, ela vai fazer. E a gente nem precisa pensar na relação da criança estar escondida, mas a gente pode pensar na relação da liberdade. Ela não faz aos nossos olhos, mas quando ganha adolescência, toma as ruas e está fora dos olhos do pai, ela vai fazer, porque ela tem a liberdade. Então o nosso papel na infância é trazer o conceito do certo e do errado para que ela, na oportunidade de vivenciar aquilo novamente,
ela tem a consciência de escolher não fazer porque ela sabe que aquilo não é bacana. Então esse é o nosso papel de evangelização, né? Nesse espírito que está junto conosco. E conforme nos traz a 917, a educação constitui a chave para o progresso moral. Então educar não é bater, educar não é castigar, não é trazer uma punição, mas é trazer uma consciência. E Kardec vai chamar isso de mover os caracteres. É trazer uma consciência para que aquele espírito, ainda na infância, tenha uma nova aprendizagem. Porque quando ele herdar a sua herança e ele tiver a oportunidade de passar por aquela aprovação novamente, ele vai lembrar, conforme a infância, que aquilo não é legal. Então a gente tem que promover para esse indivíduo, para a criança, o autoconhecimento, a reforma íntima, né? E como é que a gente vai falar para a criança que ela tem esse autoconhecer? Então assim, a gente tem que ser concreto, porque a criança ainda não tem um cérebro, né, psicologicamente, emocional, para lidar com essas emoções. Então a gente tem que promover meios, perguntar como é que foi o dia, conversar, né? Quando a gente escutar os relatos, a gente deixar a criança muito à vontade, mas, nossa, o que você acha disso? Você faria como? Olha, Jesus nos ensina. Então a gente começa a trazer para essa criança outras questões ligadas à assertividade. Recentemente, na Comédia desse ano, eu trabalhei com as crianças, né? E aí teve uma determinada atividade, quem conhece a Comédia, uma confraternização de mocidades espíritas que acontece no Carnaval, e aí tem os pequenos companheiros. E aí, trabalhando com as crianças, a gente teve uma atividade que a gente queria trabalhar a ideia do autoconhecimento, mas de uma forma concreta, porque é muito complexo para uma criança falar que ela tem que rever a vida dela, né? E aí a gente, eu não vou lembrar da atividade como todo, mas isso marcou muito, nós pedimos foto para os pais das crianças. E tinha várias fotos, e a gente espalhou as fotos, a gente imprimiu as fotos naquela imagem Polaroid, nós espalhamos as fotos pela mesa, misturadas, que eram várias crianças, e elas tinham que se achar. Então ali já começava a busca da identidade, porque tinham várias crianças ali, mas elas tinham que encontrar elas, as fotos delas. E foi muito bonito ver as crianças se reconhecendo na mesa. Um garoto que gostava muito de caminhão começou a falar assim: caminhão do Chailton, olha ali o caminhão do Chailton. Ou seja, aquilo fazia parte do universo dela. Ela estava olhando para si. Em meio à adversidade, ela começava o exercício de autoconhecimento. Eu sou aquela pessoa que gosta do caminhão do Chailton. Eu sou aquela pessoa que gosta. Aí tinha gente em cima do cavalo, tinha gente comendo alguma coisa. Às vezes não tinha foto da criança, mas tinha foto de alguma coisa que era da criança. Então ela já se reconhecia ali. Então é um processo de olhar para si. E a gente precisa fazer isso, promover esse autoconhecimento, promover essa reforma íntima, a aprendizagem na vivência através da lei do amor, né? E aí Bezerra de Menezes ainda traz para a gente assim: não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação da sociedade em sua nova humanidade. E Leon Denis nos traz que é pela educação que as gerações transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. E a gente já tem hoje educação antirracista, a gente já tem questões do feminismo sendo trabalhada dentro dos espaços. A educação sexual, porque é muito importante a gente falar sobre educação sexual. Por quê? Porque essas crianças vão lidar ainda com pessoas ligadas à área da pedofilia. Então essas crianças, elas precisam reconhecer o seu corpo, o corpo do outro, reconhecer o que é cedo demais, o que é tarde demais,
Uma educação antirracista, ela vai promover as questões de entender que todos nós somos iguais, temos questões de equidade, mas também existem questões históricas. Que uma criança branca é diferente de uma criança negra. Que uma criança branca, às vezes, vai ter muito mais privilégios que uma criança negra. Então, quando a gente tem esses tipos de educação, que a gente hoje dá nomes a ela, nome a essas educações, que não é só uma educação geral, porque a nossa história não foi feita de uma forma igualitária, a gente começa a ter homens novos na sociedade, aonde os atavismos, como nos diz Joana de Ângeles, aonde as reminiscências e as heranças de um homem, de um feitor, vamos dizer assim, né? De um feitor de escravos, de um senhor de engenho, de uma sociedade onde a gente fazia distinções entre branco e negro. Porque essa galera, gente, é do século passado. Então, o que nos separa ela da gente é uma reencarnação. Recentemente, eu estava assistindo um filme chamado Uma História Americana, com a atriz, não vou saber mencionar o nome dela, que é Upper Hogan, agora não vou mencionar o nome dela corretamente, mas aí, o que traz a história americana? É o momento de revolução onde os negros não poderiam sentar com os brancos no ônibus. E aí os negros sentavam atrás e os brancos na frente. E alguns negros começaram a ser presos porque eles sentavam ao lado de pessoas brancas. Então o que esses negros fizeram ali nos Estados Unidos? Eles pararam de pegar o ônibus, iam para o trabalho a pé, ou então não iam trabalhar porque eles não podiam sentar. E isso começou a trazer uma revolução. Mas o que eu quero trazer em relação a isso? Que essas pessoas brancas que se negavam a sentar aos lados dos negros estão reencarnando agora, né? Ou não, né? Ou elas ainda estão para reencarnar. Então essas pessoas vão ter os seus atavismos ainda muito presentes. E aí, se eu tenho uma educação antirracista, uma educação feminista, né? Para esses indivíduos, eu vou tratar homens novos. Então, falar de amor ao próximo é essencial, mas a gente precisa delegar que o próximo é esse. Esse próximo é o negro, esse próximo é a mulher, esse próximo é uma pessoa de orientação sexual, heterossexual, homossexual, trans. Então, esses espíritos estão vindo com suas bagagens, vivendo as suas experiências. A gente precisa tornar um homem novo, tanto no processo de aceitação e acolhimento, como no processo desses preconceituosos que estão reencarnando neste mundo de hoje. E quem traz isso para a gente muito bem, reafirmando a nossa fala, é a Gênese. Lá no Kardec, lá em 1850 e poucos, já trazia sobre isso. Que não é mais a estrutura do planeta que vai se abalar. Mesmo que nós estamos tendo terremotos, abalos sísmicos, já não é mais isso, é o conflito de ideias. Porque é o momento que nós estamos vivenciando hoje. Porque a ciência, ela estuda sobre o sofrimento humano e sobre a forma como a vida humana se organiza, e ela vai trazendo nomes. Ó, isso daqui tem a ver com transgênero. Isso daqui é uma questão de gênero. Isso daqui é violência. Isso daqui é racismo estrutural. Então a gente precisa começar a se apropriar da sociedade que a gente vive hoje, porque é nessa sociedade que nós vamos evangelizar as nossas crianças, para que elas possam se tornar homens novos. Então a gente não é um discurso de moralidade, é um discurso social. E o Espiritismo, ele avança com o progresso. Então é muito importante a gente entender também que aquela criança que nós estamos vendo ali não é uma criança inocente. Por mais que Jesus fale, bem-aventurados as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus, é porque naquela criança ainda não está herdado completamente, apesar dela apresentar nuances, o que ela de fato é. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados as crianças, porque dela é o reino dos céus. Porque através do véu do esquecimento e através dessa herança que não está completamente colocada no espírito, ela ainda é pura. Mas aquela criança é o espírito.
E a gente não pode olhar, e a gente tem que olhar para essa criança e entender o que tem atrás dela. Porque se a gente for passar a mão para aquela criança, imagina se aquela criança é uma ditadora. Né? E uma ditadura sobre suas diversas nuances. Pode ter sido um homem muito rígido em casa, pode ter sido um ditador de um determinado país, de uma determinada facção, né? Pode ter sido um traficante também, uma pessoa ligada ao tráfico, ligada às questões de máfia. E ela reencarna com o quê? Com um imperativo. Ela manda, ela diz, ela fala pra gente que tem que ser assim, tem que ser assado. Ela impera na energia que ela tem, e ela ainda não herdou tudo. Aí quando a gente chega e ela fala, eu quero o celular, aí tem o celular. Eu quero aquela comida, aí tem aquela comida. Eu não quero comer, ela não come. Então ela tá ali e a gente, mas é uma criança, né? Tadinho. Não, gente, tadinho não, é um espírito. E esse espírito tem questões a serem materializadas quando crescer. Então, se ela não tiver nada na balança para contrabalancear o que ela é óbvio que vai piorar. É óbvio que a gente vai falhar. É óbvio que ela vai intensificar a sua adolescência. E aí, quando a gente envelhece e a gente tem comportamentos daquela pessoa que a gente não esperava, mas é porque a vida inteira foi tomada daquela forma. Porque a gente cedeu, porque a gente deixou, a gente não trabalhou. E aí, mas meu filho não cuida de mim. Mas ele não recebeu instrução de cuidado. Ele até foi cuidado, que a gente pode falar, mas a minha mãe não, ele até foi cuidado, foi muito amado, mas ele não recebeu instrução de cuidado. Então ele não vai cuidar. Porque na hora de escolher entre ele e o que é correto, ele vai escolher ele. Não, vou colocar no asilo, vou pagar alguém. Você não vai vir aqui hoje? Não, muito tarefado, está corrido. Outro dia eu vou aí, mãe. Outro dia eu vou aí, pai. Mas por quê? Porque ele não recebeu. E ainda assim, recebendo, ele pode agir dessa forma. Mas aí já é um erro dele. Né? A gente está falando sobre a nossa ação evangelizadora e sobre o nosso olhar àquilo que nós entendemos como espírito. Então a gente precisa entender que atrás daquela criança existe vitórias e equívocos, virtudes e imperfeições, inclinações, aptidões, temperamentos e tendências. Na 379 é dito que o espírito atua em conformidade com o instrumento que dispõe. Então isso é muito importante também. Ele é mais acessível às impressões que recebe. Então é muito importante a gente entender isso. Então se é um lar onde ele vê discussão constantemente, é óbvio que ele vai, às vezes ele pode tendenciar a não ser isso, porque também tem espíritos que são bons ali e que não vão absorver. Mas é óbvio que ele vai ter um comportamento mais agressivo. Se ele vê uma sociedade mais individualista, é óbvio que aquele espírito naquela comunidade vai ser individualista também. Então é muito importante a gente perceber sobre esse movimento. Eu sempre conto essa história, mas uma moça, ela foi criada pela avó, e como ela foi criada pela avó, a educação dela foi à base do castigo, que é uma modalidade mais antiga, de um pensamento de uma senhora. E quando ela discutia sobre gravidez, né, sobre filhos, ela falava assim, eu fui criada recebendo castigo e eu vou castigar minha filha, os meus filhos, porque é a forma que ela entendia de educação, que para ela de alguma forma funcionava. E certa vez, ela com a filha, anos depois dessa fala, a filha dela, muito nova, virou para ela e falou assim, mãe, eu já sei colocar de castigo igual a senhora. Então olha um comportamento sendo reproduzido sem nenhum pensamento crítico. Ou seja, é justamente isso que a gente precisa entender na 379. O espírito atua conforme a conformidade do instrumento que o dispõe.
Então, aquilo que a gente está ofertando de ambiente para a criança e para o espírito é o que ele vai aprender. E aí, quando ele também tiver o seu comportamento, aí vem a balança. Se ele é um espírito egoísta e ele só recebe ensinamentos egoístas, a balança vai pender só para o lado. Agora, se ele recebe muitos ensinamentos bons, mas o egoísmo ainda está forte nele, aí começa a relação dele de espírito encarnado. Eu quero fazer isso, mas eu aprendi que não é correto. E aí vai o livre-arbítrio dele entre a escolha. Finalizando, trazer pequenos conceitos, tanto do livro quanto da diretriz, né? O Espiritismo é uma filosofia que transpõe todos os imediatismos. Então hoje a gente vive uma relação de imediatismo. É o aqui e agora. Então o Espiritismo ele transpõe, né? A reencarnação, ela transpõe todo o processo imediato, porque eu tenho toda a vida para trabalhar inúmeras questões, que transcende a todos os limites e que descortina os mais amplos horizontes. Então o Espiritismo, ele nos dá uma janela de oportunidades a serem trabalhadas com o Espírito. Ideal capaz de impulsionar o verdadeiro progresso. Na educação, a ação constante que ajuda a modificar os seres, auxiliando-os na escala evolutiva rumo à perfeição. Então é o processo de educação. Então a primeira pergunta: quem é a criança que está na minha frente? A gente tem que analisar, a gente tem que observar, a gente tem que entender que criança é aquela, quais são as potências, o que ela traz de bom, o que ela traz de ruim. O bom é para ser valorizado, o ruim não é para ser rechaçado, não é para ser recriminado, mas é para ser trabalhado, né? Ou seja, eu tenho que deixar nessa criança os conceitos de imortalidade, os conceitos de progresso contínuo, de livre-arbítrio, de causa e efeito, de vidas sucessivas, a ideia da reencarnação, porque tudo isso vão ser forças capazes de educar o progresso espiritual. E aí, o mais importante quando a gente vai falar sobre esse autoconhecimento é promover a integração do educando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Porque é muito importante também a gente fazer esse processo de auto-amor. Porque a gente fala muito sobre amar ao próximo, mas a gente não se ama. E quantas coisas a gente faz pelo nosso próprio mal, até em busca do próprio prazer. Então a gente tem que ensinar sobre a ideia da lei natural, sobre a origem dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, é muito importante a gente compreender isso, que a importância da evangelização, ela é essencial, porque ela vai dar um novo caminho para a condução do espírito. Para que a gente não caia novamente no erro, para que a gente não sofra no processo de desencarne, e para a gente pensar também que muitos dos discípulos, né, dos apóstolos, dos grandes mártires do Evangelho e de todos aqueles que se apropriaram da ideia verdadeira de Jesus, quando eles conheceram Cristo, eles saíram para evangelizar. Porque eles queriam proporcionar para essas pessoas a ideia de paz e de reino dos céus. Então, se a gente já tem esse conhecimento hoje, que a gente não perca essa oportunidade de trazer para as crianças e para o espírito que está naquela criança quem é o Cristo e o que Ele deseja e espera da gente. Agradeço a oportunidade e a gente finaliza mais um estudo de hoje. Boa noite. Nós que agradecemos ao Davidson, né, pela reflexão, né? Hoje tanta página quanto a palestra encaminharam por um caminho bem interessante se casar, justamente para a gente a oportunidade da gente investir, né? Tem uma página de Estevão
o livro Sublime Sementeira, que o Davidson até desencadeou muitas informações, ele fala que a evangelização é esse sublime investimento. Então, para que a gente possa justamente compreender a nossa importância de investir no campo espiritual, no campo da espiritualidade, né? Agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com a gente, mandando essa mensagem para a gente, tá? No próximo domingo, quem vai estar com a gente é o Luiz Feijolo. Interessante que é uma cadeia, né? O Luiz Feijolo foi o meu evangelizador e eu evangelizei o Deus. Então, tá tudo programado. Né? O Luiz Feijolo vai falar sobre o tema Sede Perfeitos, no domingo às 9 horas. E na quarta-feira, Célio Cosmo vai falar sobre a parábola do semeador. A gente vai colocar ali no quadro, vai ter uma atividade no Centro Espírita Paicambinda, no dia 2 de agosto, um seminário com Rafael Papa e com a Darcy Neves. E também na semana do dia 1º, no dia 2, vai iniciar as atividades de aniversário do Centro Espírita Caminho da Luz. Eles vão promover um seminário sobre saúde e espiritualidade, tudo o que a gente está falando aqui, né? Saúde e espiritualidade. São 2 dias, eles vão divulgar as inscrições. Eu acredito que o Feijolo deve divulgar melhor no domingo essa atividade, tá? Qualquer coisa a gente vai mandar lá no grupo, quem quiser mais informações. Lembrando também que, sem ser essa sexta, a outra é o nosso chá entre amigos, tá? Nós já vamos divulgar logo a programação, mas já fica aí reservando na agenda que na próxima sexta, sem ser essa, a outra, vamos fazer o nosso chá coletivo, que a gente faz uma roda de conversa e também aproveita ali para tomar o nosso cafezinho, tá? Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais, meditando um pouco mais as mensagens desse Evangelho, para que a gente possa colocar em exercício prático nas ações da família, nas ações sociais e principalmente na transformação moral íntima, retirando as mazelas do homem velho. Que a gente possa envolver a todos os amigos espirituais que passam aqui, sejam aqueles que buscam um anseio de consolo, de respostas, que a gente possa, na nossa irradiação mental, levar as nossas fontes de pensamento a todos aqueles espíritos que passam por essas provações, por essas dificuldades, sofrimentos, e que a gente possa ofertar no Evangelho redivivo, no consolo da doutrina espírita, as ferramentas necessárias para caminharmos em frente, atendendo ao convite da transformação desse planeta em tempos de regeneração. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nós temos de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo essas lições para que a gente possa vivenciar entre os meios, entre os pares. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, olha, eu só posso sistematizar que está aqui, né? Exceto a Carol, a maioria do sistematizado está aqui hoje. Quem desejar o passo, é só aguardar, tá? Rogério e a Rose vai estar ali na salinha, tá bom?